Rádio Teófilo Otoni apresenta com a psicóloga Isabel Ribeiro Manual de Vida. Um programa que ensina a lidar com a vida do jeito que a vida é. Bom dia ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E o nosso tema de hoje é transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC. É um transtorno que atinge 4% da população. Em cada 50 pessoas, pelo menos uma é portadora de TOC. E o TOC, ele afeta tanto criança, adolescentes como adultos. Vamos lá então, o que é o TOC? Preocupar-se excessivamente com limpeza, lavar as mãos a todo momento, revisar diversas vezes portas, janelas ou gás antes de deitar, não usar roupas vermelhas ou pretas, não passar em certos lugares com receio de que algo ruim possa acontecer depois, não sair de casa em determinadas datas, ficar aflito caso os objetos sobre a escrivania não estejam dispostos de uma determinada maneira, são alguns exemplos de ações popularmente consideradas como manias, mas que na verdade são sintomas de um transtorno, o transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC. O TOC, ele é considerado uma doença grave por vários motivos. O TOC, ele está entre as 10 maiores causas de incapacitação de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Tá? Então é realmente um transtorno que a gente tem que dar importância porque ele limita a vida da pessoa. Se não tratado, a tendência é ele piorando, ok? Felizmente, têm sido desenvolvidos novos métodos de tratamento utilizando medicamento e a terapia cognitivo-comportamental, a única comprovadamente eficaz para melhorar o transtorno obsessivo-compulsivo, que é um dos transtornos de ansiedade. O medicamento e a terapia, conseguem reduzir os sintomas e muitas vezes eliminá-los completamente. Tá, como que eu sei, que eu tenho TOC? Sou ou não portador de TOC? Muitos pacientes com TOC só reconhecem sua condição ao ler ou ouvir na mídia algo sobre a doença. Estudos demonstram que há uma demora em média de mais de 8 anos entre o aparecimento dos sintomas de TOC até ele ser diagnosticado por algum profissional. Se você tem dúvida se você é ou não portadora do TOC, vou falar aqui algumas perguntas, procure responder essas perguntas. Se você responder, se pelo menos uma dessas perguntas for positiva, é bem provável que você seja uma portadora de TOC. Vamos lá. Quais são essas perguntas? Preocupo-me demais com sujeira, germes, contaminação, pó ou doenças? Lavo as mãos a todo momento ou de forma exagerada? Muitas vezes a mão chega a ficar vermelha ou esbranquiçada. Limpo ou lavo demasiadamente o piso, móveis, roupas ou objetos? Tomo vários banhos por dia ou demoro demasiadamente no banho? Não toco em certos objetos, corrimão, trincos de porta, banheiros, sem lavar as mãos depois? Evito certos lugares, banheiros públicos, hospitais, cemitérios, por considerá-los pouco limpos ou achar que posso contrair doenças? Verifico portas, janelas, lugares mais do que o necessário? Gente, mais de uma vez é TOC. Verifico repetidamente o fogão, as torneiras, aparelhos elétricos, interruptores de luz, mesmo após desligados. Minha mente é invadida por pensamentos desagradáveis e impróprios que me causam aflição e que nem sempre consigo afastá-los. Esses pensamentos têm os de conteúdo sexual e têm os pensamentos catastróficos, são coisa ruim acontecendo com alguém, com a gente ou com as pessoas próximas. E esses pensamentos, eles atormentam a pessoa. Minha mente é invadida por pensamentos desagradáveis, impróprios, que me causam aflição e que nem sempre consigo afastá-los. Tenho sempre muitas dúvidas, repetindo várias vezes a mesma tarefa ou pergunta, para ter certeza de que não vou errar. Preocupo-me demais com a ordem, alinhamento ou simetria das coisas e fico aflito quando estão fora de lugar. Necessito fazer coisas de forma repetida e sem sentido, tocar, repetir certos números, palavras ou frases. Sou muito supersticioso com números, cores, datas ou lugares. Necessito contar, repetir frases, palavras enquanto estou fazendo coisas. Guardo coisas inúteis, jornais velhos, caixas vazias, sapatos ou roupas velhas. E tenho muita dificuldade em desfazer-me delas.
Bom, se uma dessas respostas for positiva, é bem provável que você seja um portador de TOC. Tá, o que é o transtorno obsessivo compulsivo? É um transtorno que ele é caracterizado por 3 coisas: obsessões, compulsões e evitações. Eu vou aqui dar exemplo, né, dessas 3 coisas para ficar claro. O que são obsessões? Gente, obsessões são pensamentos compulsivos, pensamento obsessivo, ou seja, um pensamento que não sai da cabeça da pessoa e que perturba a pessoa. Esses pensamentos, eles são acompanhados de medo, angústia, culpa, desprazer, então é um sofrimento muito grande para a pessoa. E esses pensamentos fazem com que a pessoa faça rituais, que a gente chama de compulsões, que levam, né, às vezes, horas do dia da pessoa. Então vamos pensar um pouquinho, vamos falar um pouquinho agora sobre essas obsessões. Quais são os tipos de obsessões, ou seja, de pensamentos comuns ao TOC? Obsessões mais comuns são preocupação excessiva com sujeira, germes ou contaminação, dúvidas e necessidade de ter certeza, preocupação com simetria, exatidão, ordem, pensamentos ou cenas, impulso de ferir, insultar ou agredir outras pessoas, pensamentos ou cenas violentas que vêm na cabeça da pessoa, ela não consegue controlar, pensamentos, cenas ou impulsos indesejáveis e impróprios relacionados a sexo, né? Comportamento sexual violento, abuso sexual de crianças, homossexualidade e palavras obscenas. Gente, aqui é importante ressaltar que esses pensamentos vêm na cabeça dessas pessoas e elas não sentem prazer, elas sentem desprazer, medo, angústia, um sofrimento muito grande. Preocupação em armazenar, poupar, guardar coisas inúteis, economizar. Preocupação excessiva com doença ou com o corpo, né? Religião, pecado, culpa, escrupulosidade, cometer sacrilégios, dizer blasfêmias. Esses pensamentos vão vindo sem controle. Pensamentos supersticiosos, palavras, nomes, músicas indesejáveis que o indivíduo não consegue afastar da cabeça. Bom, esses são os tipos de obsessões, pensamentos. Agora nós vamos falar do que acontece, das compulsões, que são manias que a pessoa tem devido a esses pensamentos. Vem esses pensamentos e a pessoa ela sente uma compulsão de fazer o que a gente chama de rituais. Então vamos lá. As manias de limpeza, lavagem, né, que são banhos intermináveis, lavar repetidas vezes as mãos, medo de se contaminar ao tocar em determinados objetos, limpar os objetos com diversos produtos de limpeza. Aqui um caso publicamente divulgado à imprensa, né, do cantor Roberto Carlos, que se declarou portador de TOC, que supostamente limpa com álcool várias vezes ao dia o telefone da casa, principalmente o bocal. Mas ele torna outros também. Mania de ordenação ou simetria. Essa aqui é uma outra compulsão, ou seja, mania. Esse é um ritual de guardar, ordenar os objetos. A pessoa, se ela vê um quadro na parede torta, ela fica ansiosa, ela tem que ir lá e consertar. Essas pessoas têm mania de alinhar os objetos sempre da mesma forma, na mesma posição, ou ainda com a mesma simetria em relação aos demais objetos. O jogador inglês, né, de futebol, David Beckham, confessou numa entrevista à rede, né, que possui obsessão por colocar em ordem os quartos dos hotéis nos quais se hospeda, ou enfileirar as garrafas de refrigerantes para que tudo pareça perfeito, normalmente em linha reta ou aos pares. Segundo ele, ao chegar no hotel, antes mesmo de relaxar, sente a necessidade incontrolável de fazer desaparecer todos os papéis e livros, guardando-os em uma gaveta que tudo esteja perfeito. Bom, outras compulsões comuns ao TOC são a mania de contagem, né? A pessoa não conseguir subir uma escada sem contar o número de degraus, contar a lista da camisa do seu interlocutor durante uma conversa, quantas janelas tem um prédio ao lado, cada vez que um pensamento desagradável invade a mente da pessoa. Mania de colecionamento, né? Guardar uma série de inutilidades, né? A maioria das vezes verdadeiros lixos, e a pessoa não consegue desfazer. Mania de repetição, ligar e desligar o interruptor de luz, apagar e reescrever, e escrever a mesma frase várias vezes. Mania mental, né, que são aí os pensamentos que a pessoa, vem um pensamento ruim, né, alguém vai morrer, vai acontecer algo ruim com alguém que eu gosto comigo, e a pessoa é impelida a fazer algum ritual para anular, tá, anular esse pensamento ruim, para que isso não aconteça, a gente chama de pensamento mágico. Bom, e o tratamento, tá, então esses são os tipos de compulsões. Existe também o que a gente chama de evitações. A pessoa ela evita sentar em bancos de praça, usar transporte público, ela evita pisar em listas por medo de que algo ruim aconteça. Então, são evitações, tá? Evita ir determinados lugares. Então, evitações
pensamentos obsessivos e as compulsões. São essas três, né, características que caracterizam aí o portador do TOC. Tem tratamento? Como é que a gente trata o TOC? Até bem pouco tempo não tinha tratamento. Não se dispunha para um tratamento eficaz, efetivo para o TOC. Gente, tem tratamento, tá? Como é que é o tratamento? É com medicamento. Quais são os medicamentos que devem ser usados no TOC? São medicamentos chamados de antidepressivos e que se descobriu que possui também uma ação antiobsessiva. São os inibidores, né, de recaptação de serotonina. Ou seja, anafranil, fluoxetina, sertralina, citalopram e outros, né, foram recentemente lançados aí, né, no Brasil. E esses medicamentos, eles realmente melhoram aí os sintomas do TOC. As doses, né, utilizadas para o TOC são mais elevadas do que as utilizadas na depressão. Gente, não assuste se o médico passar o antidepressivo. Realmente, os estudos mostram que o tratamento com antidepressivo é o que dá o resultado melhor aí com o TOC. Porque as pessoas que têm TOC, elas têm aí, né, uma defasagem na serotonina. A química cerebral dessas pessoas está alterada. E é necessário medicamento para reequilibrar essa química cerebral e a pessoa parar de ter esses pensamentos obsessivos, parar de sentir essa necessidade de ter os rituais das manias e parar de ficar evitando coisas e lugares, pessoas. Então é necessário o medicamento e a terapia cognitivo-comportamental. O que essa terapia faz? A terapia, primeiro a gente faz um cronograma. Então, quais são as manias que a pessoa tem e começa sempre do mais fácil para o mais difícil. E a pessoa tem que ir enfrentando. Então, se a pessoa tem medo de pegar no lixo, ela tem que ir lá e pegar no lixo. Se a pessoa tem medo de pisar na lista, ela tem que ir e pisar na lista. Então, a pessoa tem que enfrentar os medos. Inclusive, nós temos as 5 regras de ouro, né, para a pessoa vencer o TOC, que é: enfrente as coisas que você tem medo, frequentemente quanto possível. Se você perceber que você está evitando algum objeto ou situação, enfrente. Faça o empenho, tá? Para poder permanecer, para poder deixar de fazer os rituais que você tem vontade. Repita esses 3 passos o mais frequentemente possível, ok? E lembre-se, quando você enfrenta uma situação que você tem medo, quando você deixa de fazer um ritual que você tem vontade, a sua ansiedade vai baixar entre 15 minutos e 3 horas. A ansiedade não é um foguete que vai subindo, não, ela chega num ponto e diminui. Então, você fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai acabando com o TOC. Então, gente, o TOC tem cura, tá? Hoje é possível eliminar completamente os sintomas de TOC, desde que com o tratamento adequado. Lembra que ele atinge crianças, adolescentes e adultos, vale a pena se tratar, o resultado é rápido. Lembrando mais uma vez, os medicamentos tratados no TOC não causam dependência. Geralmente, em torno de 1 ano, a pessoa, né, ela consegue uma resposta muito boa com o uso da medicação e a terapia cognitivo-comportamental. E após melhorar os sintomas, o médico ainda mantém ali o medicamento por mais algum tempo para evitar recaídas. Algumas pessoas, às vezes, têm que manter uma dose baixa do antidepressivo por toda a vida, mas a maioria das pessoas retira aí a medicação depois de um certo tempo. Bom, esse aí, né, foi o nosso tema de hoje, transtorno obsessivo compulsivo. E ficamos por aqui, já estamos aí no nosso horário, e até semana que vem. Bom dia a todos e até mais.